de número 12. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17 até o versículo de número 21. Romanos 12, versículos 17 ao versículo de número 21. Assim diz o Senhor: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém e amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada. Abençoa-nos com a tua verdade e transforma-nos para o louvor do teu santo nome. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo, depois de haver explicado de maneira contundente e até mesmo com riquezas de detalhes acerca das misericórdias de Deus na transformação das nossas mentes, a fim de que pudéssemos entender e assim obedecer à vontade do Senhor naquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos do pacto. Agora, nos exorta a desenvolver da mesma forma uma autoimagem equilibrada através do amor, mediante a graça que nos foi concebida, também no que diz respeito ao relacionamento com aqueles que ele chama de nossos perseguidores, com os nossos inimigos, com aqueles malfeitores. E ele vai fazer isso através das citações que ele faz do apócrifo de Eclesiástico, lá no versículo 15, e do livro de Provérbios, lá no versículo 16, onde nos mostra que os cristãos são exortados à humildade nessas relações interpessoais, para que assim possam ser testemunhas do amor, da graça, da misericórdia e também da justiça de Deus, como verdadeiras bênçãos sobre aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Note que, como havíamos dito no sermão passado, essa não é uma atitude fácil de ser tomada, mas que precisa ser tomada. Sendo assim, meus irmãos, nós nos perguntamos nessa manhã como nos relacionar então com os inimigos, como nos relacionar então com aqueles que nos perseguem, como devemos estabelecer um tipo de relacionamento ou qualquer tipo de relacionamento com aqueles que intentam nos fazer o mal. No texto que lemos hoje, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, através de 4 ordenanças, acerca de como devemos nos relacionar com os nossos inimigos. Sendo a primeira dessas ordenanças ensinada por ele no versículo de número 14, conforme nós vimos na última exposição, que diz respeito à exortação ou à ordenança de não amaldiçoar ninguém. E aí nós falávamos disso no último sermão, que é muito fácil e cômodo, meus irmãos, para nós abençoarmos e bendizermos aqueles que amamos ou aqueles que simpatizamos. No entanto, o oposto é tão verdadeiro quanto isso que acabamos de falar, ou seja, é mais fácil e cômodo odiar e amaldiçoar os que nos perseguem, os que nos difamam, os que nos caluniam. É muito mais fácil fazer essas coisas. Amar quem nos ama e odiar a quem nos odeia. Estabelecer uma relação com aqueles que nós simpatizamos e não procurar, de modo nenhum, qualquer tipo de vínculo com aqueles que nos perseguem. No entanto, não é assim que o Senhor Deus agiu na história. No entanto, não é assim que o apóstolo Paulo
nos ordena agir como filhos de Deus, como filhos da aliança. O que Paulo nos ordena é a abençoar aqueles que nos perseguem. E como vimos no sermão anterior, ordenar os cristãos a abençoar aqueles que nos perseguem significa dizer que os cristãos invoquem sobre os seus malfeitores, aqui chamados de perseguidores, as ricas bênçãos de Deus. E, meus irmãos, é evidente que todo tipo de injustiça é difícil de suportar. No entanto, amaldiçoar alguém, veja, é condenado por Deus, porque é como se estivéssemos fazendo justiça com as próprias mãos. Ao amaldiçoar alguém, nós pressupomos um julgamento, do qual proferimos a sentença injusta. E por isso precisamos observar o que Paulo nos ordena. Precisamos voltar os olhos a essas exortações no que tange o nosso relacionamento com os nossos inimigos. A ordem que nos é dada é para não agirmos com retaliação, é não agirmos buscando vingança própria, é não agirmos procurando fazer justiça com nossas próprias mãos. É disso que ele vai falar nos versículos que nós lemos nesta manhã, como nós podemos ver nos 2 primeiros, que eu convido a relerem novamente. Ele diz no versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende a paz com todos os homens. Percebam que aqui nós chegamos à segunda exortação de Paulo, a sua segunda ordenança no tocante ao relacionamento dos filhos da aliança para com os seus inimigos. E essa segunda ordenança que Paulo nos dá é a ordem de que os cristãos não devem retribuir o mal praticando o mesmo mal. Porque vejam, irmãos, um dos grandes males do homem é querer agir como juiz uns dos outros. A esse terrível mal, eu e vocês não estamos imunes. E é exatamente por isso que Paulo nos chama a vigiar, que Paulo nos conclama a prestar atenção ao que ele está a dizer. Porque muitos de nós, meus irmãos, vejam, acabam por confundir as prerrogativas e funções que pertencem aos magistrados, tomando para si essas atribuições, querendo muitas vezes agir como paladinos da justiça celestial. Ora, quem aqui já não se sentiu tentado quando na rua vê um assaltante roubar a bolsa de uma senhora, de um deficiente físico, e ali ele é pegue pela população, e começam a espancar aquele homem? Quem de nós também, tomados pela indignação e senso de justiça, não sentimos o mesmo desejo de puni-lo ali imediatamente? Quantos de nós não vibrou, como o ex-governador do Rio de Janeiro, quando a polícia matou aquele traficante? Quanto de nós não saiu vibrando quando escuta as notícias das milícias nas favelas e nas comunidades mais carentes? Mas será que é essa a atitude que nós, como cristãos, devemos ter para com os nossos semelhantes? Quantos de nós não fala, ainda que da boca para fora, que se alguém fizer isso ou aquilo com ele, vai receber 2 vezes pior, porque não são trouxas, porque, na linguagem nossa aqui do Ceará, porque não são bestas, porque ninguém vai nos fazer de bestas. Veja, não são raros os cristãos que procuram fazer justiça com as próprias mãos. Portanto, acertadamente, conhecendo como ninguém mais conhece o coração dos homens,
é que Jesus, em Mateus 5,39, fala acerca desse princípio da reatividade reversa, ecoada aqui pelo apóstolo Paulo. A ideia nas palavras de Jesus, bem como nas palavras de Paulo, aqui lidas há pouco, é a de que os cristãos devem procurar fazer aquilo que é bom e reto aos olhos de todos, e não o mal, ou aquilo que não condiz com o que professam crer. Ou seja, que creem em um justo juiz celeste, que tudo vê, que tudo sabe e que tudo governa. Percebam que tal atitude seria uma anomalia, meus irmãos. Nós que procuramos nos abster do mal, praticássemos aquilo que é justamente mal. Nós que tanto apregoamos o bem, não agíssemos para o bem. Nós que tanto apregoamos a justiça de Deus como perfeita justiça, não queremos esperar e confiar na justiça que procede dos céus. Então perceba que o que Paulo está nos exortando a fazer e viver é o Evangelho. É ser honesto em meio aos desonestos. É ser humilde em frente aos soberbos. É agir com sabedoria diante dos nécios. É sermos diligentes perante os negligentes. É falarmos a verdade diante dos mentirosos. É por isso então que ele vai dizer na parte B do versículo 17: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E eu repito, irmãos, esforçai-vos. Procurai diligentemente dar testemunho do amor de Deus na sua vida, da transformação que o Espírito Santo tem realizado em você, fazendo o bem perante todos. Não podemos agir como o mundo, irmãos. Como é que nós podemos falar de justiça e de honestidade se somos corruptos? No nosso dia a dia, nas mínimas coisas. Se há oportunidade para nos corrompermos, e todos ao nosso redor são corruptos, então eu, para não tirar uma de, me perdoem a palavra, otário, vou também me tornar um corrupto? Não, irmãos. É diante destes que nós deveríamos testemunhar o que Cristo fez e faz nas nossas vidas. Não é nos tornando párias, é mostrando o oposto. Quantos de nós aqui muitas vezes não já deu um jeitinho para não pagar caro na conta de energia elétrica? E aí faz um gato no poste para não pagar o ar-condicionado que colocou no carro, no quarto. E aí olha, assiste um jornal e vê um homem como aquele Renan Calheiros e vai falar dele. Quem é você para falar dele? Se você se corrompe até na fila do pão. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É a isso que Paulo está nos chamando aqui. Mas perceba que não basta não retribuir o mal pelo mal. Paulo nos chama para agir como verdadeiros pacificadores. E ele faz isso ecoando as palavras de Jesus, que diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
E sabe o que ele está fazendo com isso? Nos lembrando da nossa identidade pactual. Assim como os filhos aparentam a imagem e a semelhança de seus pais, não é assim? Às vezes a gente olha para uma criança e diz assim, olha, ele é a cara do pai dele. Olha, o jeito dele andar é do fulano todinho. Porque são filhos. E assim como esses filhos aparentam a imagem e a semelhança de seus pais, nós, uma vez criados à imagem e semelhança de Deus, reconciliados e regenerados pela graça em Cristo, devemos também espelhar, através de nosso caminhar, de nosso falar e de nosso proceder, de quem viemos e a quem pertencemos. Asaf, no Salmo 82, diz: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus de paz e não de contenda. A Bíblia nos revela que o nosso Deus é um Deus pacificador, reconciliador, justo e santo. Então, assim como Ele, deveriam ser também seus filhos. Porque o pacificador, diante de situações difíceis e complicadas, meus irmãos, diante de situações que são trágicas e perturbadoras, ele age de modo diferente. Sabe como é que ele age? Ele age procurando dirimir o mal. Ele age procurando dissipar o ódio, amenizando as animosidades e não colocando mais lenha na fogueira. Entendem? O pacificador, ele preza pela paz e não pela guerra. Ele preza pelo perdão ao invés da condenação, pela reconciliação ao invés da separação. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Veja aí o que Paulo vai dizer lá nos versículos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entendem por que Paulo está falando sobre tudo isso? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nem sempre conseguimos ter paz com todos. Isso também é um fato. Mas a realidade de que nem sempre conseguimos ter paz com todos, não significa dizer que não devemos procurar estabelecer a paz. Como eu disse ainda há pouco, dirimir o mal, dissipar o ódio. Porque vão haver ocasiões, meus irmãos, em que, às vezes, os nossos inimigos e perseguidores não vão desejar ter paz conosco e não vão querer viver em paz conosco. Por mais que busquemos uma reconciliação, muitas vezes estabelecerão condições que comprometerão nossa consciência e até mesmo a moral cristã. E nesses casos, não há como haver paz. Vocês entendem? Como certa vez um jovem num trabalho caiu na desgraça das mãos do seu gerente. Por quê? Porque o seu gerente, toda sexta-feira, saía mais cedo do trabalho e reunia a equipe de trabalho num bar. E iam tomar todas no bar.
E aquele jovem crente era convidado semana após semana, e ele nunca ia com eles. Até que um dia o gerente começou a persegui-lo. E um dia ele chegou para esse seu superior na empresa e disse: fulano, está havendo algum problema? Eu fiz algo contra você? Porque ultimamente você tem agido de maneira agressiva comigo. E eu tenho consciência de que eu tenho feito o meu trabalho e tenho procurado fazer muito bem feito. E se não estiver sendo bem feito, por favor, me diga no que eu posso melhorar. E ele olhou para aquele jovem e disse: nós temos um problema mesmo. É porque eu gosto de trabalhar com pessoas que eu conheça e você não se deixa envolver. Você nunca quer sair para o barzinho conosco na sexta-feira. Ele olhou para o rapaz e disse assim: o que é? Você se acha superior a nós? Veja, o rapaz então respondeu para ele: não, eu não vou com vocês, não é porque eu me acho superior a vocês, é porque eu não gosto desse tipo de ambiente. Não condiz comigo. Não é pela presença de vocês, porque se o fosse eu não trabalharia aqui com vocês. Mas é o ambiente que não condiz comigo e não condiz com a minha fé. E se o senhor quiser me demitir por causa disso, o senhor fique à vontade. Mas eu não abro mão disso. Entendem, irmãos? Nem sempre a paz vai ser possível de ser estabelecida. Mas isso não implica dizer que não deva ser buscada. É por isso que ele vai dizer no versículo 18, veja aí, ele vai dizer, se possível, está vendo? Ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Você quer ver um exemplo de uma querela que sempre acontece? É querela de vizinho, crente com descrente. Não é verdade? É o meu vizinho que teima em colocar o lixo da casa dele na minha porta e não na porta dele. Quem mora em condomínio sabe o que eu estou falando. Para deixar a frente da casa dele livre, ele coloca sempre na minha frente. E aí, ao invés de eu procurar uma forma de falar com o vizinho e explicar que isso não é bom, que para a nossa relação ser boa e pacífica, é necessário que cada um reconheça o lugar e os seus direitos para vivermos em harmonia. Ao invés de agirmos assim, o que a gente faz? Age com retaliação. Ah, é? Está colocando lixo na minha porta? Pois vamos ver quem é que faz mais lixo. Colocou na minha porta, não vai se incomodar de eu colocar na dele. E aí eu criei uma confusão. Eu fiz uma declaração de guerra. Eu paguei o mal pelo mal. Desobedeci à ordem do nosso Deus. Quando eu perdi a oportunidade de mostrar àquele vizinho ímpio alguém que foi tocado pelo amor de Jesus Cristo. Alguém que conhece a verdade. Alguém que não é temperamental. Pelo contrário, seu caráter é longânimo. Aquele que não quer fazer justiça com as próprias mãos, porque ele confia que o Deus da justiça vê tudo e age a favor dos seus. Não tornemos conflituosa
as nossas relações com ninguém, irmãos. Às vezes nós cometemos isso até mesmo com os irmãos dentro da igreja. Ao invés de procurarmos a paz, nós passamos a criticar uns aos outros. Ah, porque o irmão fulano é mandado pela mulher. Ah, porque o irmão cicrano é barriga branca. Ah, porque o irmão cicrano é um acomodado. Ah, porque o irmão beltrano... Ah, porque a irmã fulana só posta besteira no WhatsApp. Ah, porque o Instagram dela é muita bobagem. Eu não suporto aquela irmã. Para que você tem ela no seu Instagram, então? Ela colocou uma arma na sua cabeça e disse, me adicione. E aí eu não perco a oportunidade de dar uma lição de moral naquele irmão ou naquela irmã. Mesmo não tendo sabedoria. Mas eu acho que aquele irmão e aquela irmã tem que ser igual a mim. Então eu vou impor sobre ele a maneira que eu quero que ele viva. E aí eu inicio uma relação conflituosa. Sabe com quem? Com um pecador igual a mim, por quem Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. E com os ímpios. Não nos tornemos agentes de conflito, respondendo a insultos, revidando os impropérios dos outros. Às vezes tem irmão que diz assim, se fulano vier falar alto comigo, ele que venha, porque eu falo 3 vezes mais alto. Se vier me xingar, o meu vocabulário de palavrão é 3 vezes maior que o dele. Aí lê Romanos 12, 16 ao 21, e aplica a isso que você está tramando. Ah, mas ele me humilhou. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo. É por isso que Paulo vai condenar a vingança. E não só Paulo, né? O Senhor. Veja aí os versículos 19 e 20. Diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aqui nós chegamos então à terceira exortação de Paulo e à sua terceira ordenança no tocante ao relacionamento dos filhos da aliança. O cristão não procura por vingança. Observe aí que nesses 2 versículos aqui, o 19 e o 20, Paulo vai unir, através de 2 citações explicativas da Escritura, a sua exortação final. A primeira citação que ele faz, você vai observar, que está ligada ao texto de Deuteronômio 32, 35. Lá, um trecho do famoso Cântico de Moisés. Aqui no versículo 19. Mais precisamente, um texto em que o Senhor vai repreender o povo no tocante à vingança, ao juízo. E nesse caso, meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo, ele não apenas insere o texto precedido pela fórmula de citação, ao dizer, pois está escrito, apontando para as Escrituras do Antigo Testamento, mas ele anexa uma outra fórmula bíblica e bastante comum de pronunciamento das palavras de Deus. Ou seja, essa exortação no tocante à vingança, no tocante à retaliação, Paulo está procurando fechá-la com chave de ouro, nós digamos assim.
Porque ele não está dizendo, olha, não sou só eu quem digo, o próprio Deus já dizia isso. E essa citação que o apóstolo Paulo faz aqui, extraída muito provavelmente do texto massorético, porém traduzida de acordo com a tradição rabínica, de forma muito semelhante ao que nós encontramos no registro do Targum de Jerusalém II, ele faz referência aqui ao juízo, faz referência aqui à ira de Deus em retribuição àqueles que são seus inimigos. E é interessante notar, meus irmãos, que o texto de Deuteronômio utilizado aqui por Paulo, que aparece no Cântico de Moisés, aparece exatamente no ponto em que o Senhor deixa de anunciar o juízo que virá sobre Israel e passa então a se concentrar no castigo que aplicará à nação gentia que utilizou como ferramenta para punir o seu povo. E aí percebam que Israel, no texto de Deuteronômio, figura ou aponta para o verdadeiro Israel, composto tanto de judeus quanto de gentios. E a nação gentia é tomada como figura dos inimigos de Deus, ou seja, dos perseguidores, dos malfeitores, dos nossos inimigos, na citação de Paulo. Então, assim como Israel no passado, o verdadeiro Israel, a igreja, precisa acreditar que o próprio Senhor é que se responsabiliza por fazer justiça, pela vingança contra quem persegue o seu povo, pelos seus inimigos, pelos seus malfeitores. Os crentes não podem assumir essa tarefa para si. E sabe por quê? Que nós não podemos assumir essa tarefa de vingança e retaliação para nós? Porque isso seria uma usurpação do direito pleno que pertence exclusivamente ao Senhor, que é justo juiz. Por isso Paulo vai dizer o que Deus disse: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Observem aí que a palavra utilizada aqui para vingança, que no grego significa primariamente castigo, corresponde ao verbo que se encontra lá no versículo 19, e que ordena que os cristãos não devem vingar a si mesmos. Por semelhante modo, o verbo utilizado pelo autor na segunda parte da citação, que ele diz, é eu que retribuirei, corresponde exatamente ao mesmo verbo do versículo 17, onde Paulo ordena aos crentes a não tornar mal pelo mal, ou seja, a não retribuir o mal com o mal. Aí você então pergunta, mas reverendo, o que tem a ver essas correspondências? Percebam que essas correspondências verbais nos mostram a coesão do argumento paulino, a coesão do pensamento de Paulo, no qual ele utiliza dessas prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus, para mostrar como isso está em oposição às prerrogativas dos homens. E nesse caso, duas ações são explicitamente proibidas aos seres humanos, que é a retaliação e a vingança, pois essas duas ações pertencem exclusivamente a Deus. Ora, assim como ensinou o próprio Senhor Jesus em Mateus 16, 27. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 27, por favor. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então, Mateus 16, 27. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Percebam, meus irmãos, que a razão pela qual essas duas ações, tanto a de revidar ou julgar o mal, nos são proibidas não porque em si sejam erradas. Não é isso. Afinal, o mal deve ser punido. Mas é devido ao fato de que essas são prerrogativas de Deus, e não nossas.
Sendo assim, a primeira ação que o cristão deve tomar para não procurar vingar-se de seus inimigos, conforme diz o apóstolo Paulo, citando as palavras de Deus registradas por Moisés em Deuteronômio, é de que nós devemos agir dando lugar à ira de Deus. Vou repetir. O cristão não deve procurar vingar-se de seus inimigos. Reverendo, e quando nós formos prejudicados, o que nós devemos fazer? Dar lugar à ira de Deus. Dar lugar à ira de Deus. Que, aliás, é expressa agora por meio da administração da justiça pelo Estado, que é a autoridade constituída por Deus, para exatamente punir quem pratica o mal. Conforme diz a nossa Confissão de Fé de Westminster. Lá no capítulo 23, a original, né? A de 1647. Lá no capítulo 23, seção 1ª. Os irmãos vão lembrar que lá diz: Deus, o Senhor, Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele e sobre o povo, e isto para a sua glória e para o bem público. E para este fim o armou com o poder da espada, para defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. Portanto, quando nós observamos essa expressão que Paulo suscita do Antigo Testamento aqui, nessa passagem, dar lugar à ira de Deus, diz respeito a entregar e confiar na ação soberana do Senhor no tempo presente, que delega aos magistrados, subordinados à sua palavra, temporariamente essa ação, que terá o seu ápice e, consequentemente, final, como disse o próprio Paulo, no versículo 2:5, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu não quero antecipar esse assunto, porque nós vamos ver esse assunto no capítulo 13, do papel do magistrado civil, mas isso aqui, meus irmãos, veja, só é possível quando temos um Estado submisso, debaixo da verdade de Deus. Porque se o Estado não é submisso à verdade de Deus, ele não vai agir com justiça. Entendem? Porque ele vai querer fazer sempre a sua própria justiça. E a justiça dos homens é torpe. É torpe. Não é à toa o que nós estamos vendo nas esferas judiciais do nosso país. Sabe o que isso reflete? Um Estado ateísta. É isso que reflete. É um Estado ateísta que não teme ao Senhor, que ignora as leis de Deus, que procura fazer e agir segundo os seus próprios interesses, e não de acordo com aquilo que é justo e bom. E aí perceba, que é justamente aqui, meus irmãos, que nós encontramos então a essência da piedade. Porque a essência da piedade é nos entregar a Deus, lançando sobre Ele todos os nossos cuidados e investindo nele todos os nossos interesses, o nosso conhecimento, incluindo as nossas atitudes, as nossas ações, direcionadas ao serviço, à adoração, o amor nos relacionamentos, o respeito da imagem de Deus nos demais seres humanos. E observe que a impiedade está em oposição a tudo isso, uma vez que o seu cerne está na ousadia humana em tentar assumir o lugar de Deus, tomando para si a condução e a execução de tudo com suas próprias mãos. É o governo ímpio que aí está.
Logo, no tocante àquilo que é concernente às más ações das quais somos vítimas, o caminho da piedade consiste em reconhecer que Deus é o juiz supremo. Que ainda que o magistrado, ordenado por Deus, não cumpra com o seu papel, devido à impiedade de seus corações, ainda assim há um justo juiz que tudo vê e que no tempo certo fará justiça. Sendo assim, meus irmãos, que em nossos relacionamentos jamais haja em nós o desejo de fazer vingança. Ainda que merecidamente os que nos maltrataram devam receber a punição por suas más obras. Ainda assim, lembremos-nos que é nos detalhes práticos da ética cristã que a essência da piedade é em nós revelada. Procuremos, portanto, agir com nossos inimigos de acordo com o exemplo de Cristo, que quando ultrajado não revidou com ultraje, que quando maltratado não fez ameaças, mas entregou-se àquele que julga retamente. Observem que essa é a ideia que Paulo vai suscitar na citação do texto de Provérbios 25, 21 e 22, aqui no versículo 20, quando ele diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Observe aí que Paulo usa um verbo diferente aqui do que é usado, por exemplo, lá na Septuaginta, versão que Paulo gostava muito de utilizar. Ele usa o verbo ele usa o verbo aqui de maneira diferenciada para designar o ato de alimentar, porque a intenção dele é ressaltar que esse ato de alimentar não é só entregar a comida, mas é um exercício da bondade, da doação, da compaixão, que levaria o perseguidor a um arrependimento por constrangimento. Observe que esse entendimento é corroborado com a parte final do versículo, que diz: fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ora, o texto de Provérbios 25, 21, que traz essa citação original, se utiliza de uma figura egípcia de penitência, onde ali o penitente carregava brasas ardentes na cabeça para provar que o seu arrependimento era verdadeiro. As brasas, dentro desse contexto, seriam um símbolo dinâmico da mudança de mente ou da mudança de mentalidade que se estabelece como resultado de um ato de amor. E nesse sentido, as boas obras dos crentes para com os seus inimigos simbolizam essa mudança de mentalidade como resultado do amor com que Cristo nos amou e do qual nós também o amamos. Por isso que Paulo diz sobre o amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. Porque isso se refere ao intenso sentimento de vergonha e remorso que impomos ao nosso inimigo mediante a bondade que lhe demonstramos. E isso me lembra as palavras do puritano Thomas Watson, que dizia: em um espelho límpido podemos ver a nossa própria face, mas somente através de um coração santo é que podemos ver a face de Cristo. E isso, meus irmãos, serve para todos os nossos relacionamentos, para tudo que fazemos. Observe que isso nos leva então à última exortação de Paulo e sua quarta ordenança neste último bloco do capítulo 12, que trata do relacionamento dos filhos da aliança com seus inimigos, que é: os crentes não se deixam vencer pelo mal. Observe aí, versículo 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O versículo 21, meus irmãos, ele está intimamente vinculado aos demais versículos citados até aqui por Paulo.
Observe que a alternativa que nos é colocada é uma alternativa inflexível, pois não há como manter uma neutralidade no tocante a essas coisas, ou ser indiferente a isso que está sendo dito aqui. Quando nós amaldiçoamos alguém, ou procuramos vingança, ou ainda negamos o alimento, o que nós estamos fazendo? Se não retribuir o mal com o mesmo mal que nos fizeram. Ora, se o mal é o erro perpetrado por nosso inimigo, ou a atitude incorreta a que somos tentados como forma de retaliação vingativa a executar, nós não podemos nos deixar ser vencidos por este terrível mal. É por isso então que Paulo nos ordena a resistir a esses impulsos, demonstrando a bondade ao invés da vingança ao nosso inimigo. Porque é dessa forma que vencemos então a tentação e provamos nossa santificação. É assim, irmãos, e somente assim que obtemos a vitória nesse conflito em nossas próprias almas, praticando o bem da benevolência em favor dos nossos adversários. Observe que essa interpretação não destrói o vínculo com o contexto anterior. O mal estaria ligado a não vos vingueis a vós mesmos, e o bem, a bondade demonstrada aos nossos inimigos. Logo, não devemos nos deixar vencer pelo mal amontoado sobre nós. Pelo contrário, mediante a prática do bem, cumpre-nos ser instrumentos que apagam a animosidade e a má vontade daqueles que nos perseguem e maltratam. E quão relevante é isso, a nobre e santa vocação do crente. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o que a vingança fomenta? O que a nossa vingança pessoal fomenta? Além de contenda e ressentimento. Portanto, recusar a tentação da retaliação e da vingança é um triunfo sobre o mal para todo crente em Jesus Cristo. Abençoar os que nos perseguem, empenhando-nos a buscar a paz e ainda servindo nossos inimigos a ponto de motivá-los a agir com outra mentalidade, são formas eficazes em nossa vida de vencer o mal e glorificar o bendito nome de Jesus Cristo. É por isso que eu digo a você, nessa manhã, que se relaciona com ímpios, quer seja na sua própria casa ou fora dela, quer seja através de um vínculo matrimonial ou familiar, ou no trabalho, aprenda com as exortações de Paulo a testemunhar o amor de Cristo. Vença o mal com o bem, sendo exemplo vivo da bondade e da graça de Deus em Cristo Jesus. Viva o Evangelho. Glorifique o nome do Senhor nas suas ações. Louve o seu bendito nome, testemunhando do amor com que Ele lhe amou quando você ainda era um desgraçado e vil pecador. Este é o caminho do amor, irmãos. Esta é a obra primaz da cruz. Thomas Boston dizia que nós nunca devemos ouvir um sermão sem questionar que proveito obtivemos. E sendo assim, pergunte-se hoje a você mesmo: qual mal do meu coração as palavras de Deus hoje descobriram? Que influência a verdade de Deus teve em mim para adequar os meus caminhos na jornada rumo ao novo céu e à nova terra? Logo, tire proveito do que foi dito hoje aqui. Aproveite cada palavra, cada exortação, cada imperativo. E eu concluo o sermão dessa manhã parafraseando o Dr. John Murray, quando ele diz: quão sublime é o alvo de conduzir nossos adversários ao arrependimento ou à vergonha que restringirá e talvez removerá as ações malignas de seu coração compelidas pela sua hostilidade.
façamos isso, testemunhando a Cristo em nós, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, Senhor, pregada aos nossos corações, cantada, lida. Ajuda-nos a viver, Senhor, de modo a glorificar o teu santo nome e a testemunhar do teu amor e da tua graça nas nossas vidas, não apenas para os nossos irmãos na fé, mas também, Senhor, com aqueles que nos perseguem, com aqueles, Senhor, que intentam fazer o mal contra nós. Dá-nos forças para isso, sabedoria e conhecimento de Ti, cada vez mais. Em nome de Jesus, é o que te oramos. Amém.